Vamos lá, pessoal, o princípio da excepcionalidade no âmbito da prisão preventiva. O que quer dizer, pessoal? Quer dizer que a decretação da prisão preventiva ela não deve funcionar como regra, mas como exceção. Então, pessoal, a prisão preventiva não é a casa da mãe Joana, né? A prisão preventiva você não usa quando você quer e você não usa de maneira primeira. Você usa ela de maneira excepcional. Existem diversos elementos que devem ser aí atendidos para que a prisão preventiva seja decretada, de forma que essa série de elementos que devem ser atendidos torna a prisão preventiva excepcional, né? Ou seja, ela não é regra. É a última coisa a ser feita dentro do processo penal a título de medida cautelar, né? Assim, o normal no processo penal deve ser que, enquanto ande a investigação ao processo, o imputado permaneça livre. Então, o que é a regra? A regra é a liberdade. A regra não é a prisão. A regra é a liberdade. A prisão ela é excepcional. Ela é a última ratio dentro do andamento do processo, tá? Onde nós podemos verificar o princípio da excepcionalidade? Dá uma olhadinha lá no artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, que diz assim, ó: a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Então veja aqui, o que ele está querendo dizer? Eu só vou usar a prisão preventiva quando eu não decretar por não cabíveis as outras medidas cautelares, certo? Então, primeiro eu vejo se são cabíveis, né, as outras medidas cautelares. Se essas não forem cabíveis, eu decreto a prisão preventiva, certo, pessoal? Então, nós temos que observar a prisão preventiva com excepcionalidade. Porém, infelizmente, o que acontece dentro do âmbito do Poder Judiciário é que, pelo menos no âmbito de São Paulo, pelo menos na minha experiência e na experiência de todo mundo, todos os doutores e doutoras que eu tenho contato, a prisão preventiva ela tem sido a regra, né? Então, nós temos que olhar com muito apego o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Prisão preventiva é excepcional, eu só decreto ela se as outras medidas cautelares não forem cabíveis. No mesmo sentido vai o artigo 310, inciso 2º, né, do Código de Processo Penal, que diz assim: converter a prisão em flagrante em preventiva se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Então veja, eu só vou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva se as medidas cautelares diversas da prisão elas forem inadequadas ou insuficientes. Então, eu tenho que olhar primeiro para as outras medidas cautelares. E só se forem incabíveis, insuficientes, inadequadas, eu vou olhar para a prisão preventiva. Certo? Medida cautelar, pessoal. Telefone tocando. Medida cautelar, primeiro as diversas da prisão, depois a prisão preventiva. Prisão preventiva é excepcional, regra é liberdade. Certo? É isso, pessoal. Temos que lutar por isso. Isso é um ponto nevrálgico aí da questão da prisão preventiva. É um ponto nevrálgico até da questão da democracia. A gente não pode ter um poder judiciário que olhe para a prisão preventiva como se ela fosse a regra. Ah, caiu aqui, é prisão, é cadeia. Não, de forma alguma. Caiu num processo penal, a regra é liberdade, responde em liberdade. Vai prender preventivamente só se as outras medidas cautelares diversas da prisão não forem cabíveis, adequadas, suficientes, tá certo? Portanto, só poderá o Poder Judiciário decretar a prisão preventiva quando não for o caso de cabimento da aplicação das medidas cautelares diversas previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, tá certo, pessoal? Prosseguindo aqui, no princípio da excepcionalidade, note que o parágrafo 6º do 282, né, ele requer que, para a aplicação da prisão preventiva, o Poder Judiciário deve justificar por que as medidas cautelares diversas não são aplicáveis ao caso concreto. Se você lê o dispositivo inteiro, vamos voltar lá, que ele diz, ó? A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível
a sua substituição por outra medida cautelar. Isso aqui já sabemos. Observado o artigo 319 desse Código, né? E o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto e de forma individualizada. Então, veja, além de ser excepcional a prisão preventiva, né, de ser a última razão, a última ratio a ser utilizada, para que eu venha utilizar a prisão preventiva, eu tenho que justificar porque eu não estou usando as medidas cautelares diversas, certo? Então veja que deve ser muito difícil a utilização da prisão preventiva, mas, todavia, entretanto, o Poder Judiciário ele tem utilizado com certa regra, como regra, a prisão preventiva. Então a excepcionalidade decorre do nevrálgico princípio da presunção de inocência. Pô, se eu tenho um princípio que é determinador da presunção de inocência, é óbvio que a liberdade ela tem que ser a regra. Porque se todo mundo é presumido inocente, eu não posso prender todo mundo que cai num processo penal. Porque senão não tem presunção de inocência, é presunção de culpabilidade, né? Se uma pessoa entra numa persecução penal inocente, óbvio é que a regra seja que ela permaneça livre, né, durante o transcorrer da investigação ou do processo, tá? Então, pessoal, o princípio da excepcionalidade, ele tem que ser muito combatido por nós na advocacia, porque, infelizmente, o Poder Judiciário tem visto a prisão preventiva como uma regra, né? E não. O Código de Processo Penal aponta ela claramente como uma exceção, aponta como a última ratio. Primeiro eu olho se é caso de aplicação das outras medidas cautelares. Se não for o caso de aplicação dessas outras medidas cautelares, eu justificando porque elas não são aplicáveis, eu posso aí sim aplicar a prisão preventiva, desde que cumpridos, né, requisito, fundamento, né, seja hipótese, né, de prisão preventiva, e nós veremos isso mais lá para frente. Então, princípio da excepcionalidade. Pessoal, finalizamos aqui o princípio da excepcionalidade. Agora, a próxima aula é sobre o princípio da proporcionalidade. Então, ficamos aí para o próximo vídeo. Um abraço.